Continuando nossa imersão bíblica, agora no livro de Juízes. 3 pontos merecem a nossa atenção. Em primeiro lugar, a fidelidade à aliança é um tema recorrente no livro de Juízes. Outro, a obediência aos mandamentos do Senhor. E em terceiro lugar, a adoração somente ao Senhor. Infelizmente, no livro de Juízes, o que a gente vai observar é que constantemente o povo de Israel dará as costas ao seu Deus e vai infringir todos esses 3 pontos. Não será fiel à aliança, não cumprirá os mandamentos do Senhor e a adoração nem sempre será somente ao Senhor. Então, algumas orientações para a leitura do livro de Juízes. Em primeiro lugar, o livro recebe esse nome por causa das figuras de liderança que aparecem, né, no livro. Só que o nome Juízes não se refere a uma figura, um juiz tal como nós conhecemos hoje. Eles eram, na verdade, líderes, uma espécie de liderança político-militar. Então, no livro de Juízes, os juízes, as figuras que ali aparecem, não são juízes tais e quais como nós conhecemos hoje. Em segundo lugar, eles não foram líderes do povo todo. Então, em determinados momentos, são líderes de uma parcela do povo. E em terceiro lugar, o livro não se preocupa em apresentar para nós uma ordem cronológica de todos os fatos. Então, não deve ser essa uma preocupação também na sua mente. Outra orientação: esteja preparado para um conteúdo de violência, sangue, tramas e dramas. O livro de Juízes, sobretudo nos seus capítulos finais, é um livro que narra a corrupção do povo de Israel e sem dó nem piedade. Essa é uma das razões pelas quais a gente pode ter confiança, certeza que a Bíblia é um livro verdadeiro, é um livro que fala a verdade para nós. A Bíblia não esconde os fatos e dramas piores ou mais corruptos do seu povo. Vamos a um breve esboço do livro de Juízes. No capítulo 1, há uma introdução e resumo do conteúdo do livro como um todo. E o tema principal é a desobediência de Israel. Você pode ler isso no capítulo 1, verso 1, até o capítulo 3, verso 6. Esse tema da desobediência é importante para a gente entender todo o livro, porque a todo momento o Senhor Deus, para salvar o seu povo, levanta a figura de um juiz e logo depois, quando o povo goza de certa tranquilidade, ele acaba dando as costas ao Senhor. E esse tema da desobediência é constante ao longo do livro inteiro. No capítulo 2, verso 11, por exemplo, diz assim: então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto a outros deuses, ou prestaram culto aos Baalins. É uma espécie de refrão que se repete ao longo do livro. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. O livro vai mostrar para nós a derrocada de Israel indo de mal a pior. Ainda no capítulo 2, no verso 13 e 14, diz assim: abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Infelizmente, é o refrão do livro: a desobediência, a infidelidade, a corrupção do povo de Israel. Justamente porque na terra ainda permaneceram alguns cananeus e esses cananeus foram corrompendo moralmente e espiritualmente o povo de tal maneira que ao final do livro a gente chega a pensar, fica com a forte impressão de que o povo de Israel se tornou ainda pior do que os cananeus. No segundo bloco textual do livro de Juízes, a gente começa a ler as narrativas dos diversos juízes, a começar por Otoniel, Eude, Sangar e Débora. Ao longo dessas narrativas, a gente vai observar que o caráter desses juízes vai de mal a pior, tal como o Senhor já tinha falado na introdução do livro.
Nesse segundo bloco textual, que vai do capítulo 3, verso 7, até o capítulo 16, verso 31, nós lemos a história de diversos juízes e a libertação de Israel. Nesse bloco textual, também merece destaque a figura de Gideão, que você pode ler nos capítulos 6 ao capítulo 9. Depois da figura de Gideão, aparece também a figura de Jefté, lutando contra os amonitas. Aparece a figura do juiz Tola, Jair, Ibsã, Elon, Abdon, até chegarmos à figura de Sansão, que, apesar de ser ressaltada a sua força e ser uma figura bíblica muito conhecida, muito popular, o texto bíblico narra para nós uma figura promíscua, violenta, arrogante. Sansão, por conta de sua força e por ter recebido do Senhor todo um favor, de ter sido alçado como liderança sobre o povo, ele usa a sua própria força, usa esse favor do Senhor em benefício próprio. Então o livro, apesar de ressaltar a força de Sansão, não apresenta Sansão para nós como uma figura a ser imitada, como um modelo de caráter a ser imitado. E, por fim, o bloco final no livro de Juízes, o terceiro bloco textual, que vai do capítulo 17, verso 1 até o 21, 25, vai repetir pelo menos 4 vezes o seguinte versículo: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Esse é o versículo final do livro de Juízes. E você deve ter isso em mente para depois compreender as narrativas seguintes do livro de Samuel e de Reis, que vão narrar o início da monarquia em Israel. Agora, algumas ênfases teológicas do livro de Juízes. O livro vai ressaltar algumas questões sobre o caráter de Deus. Deus é misericordioso com Israel, como você pode ler no capítulo 2, verso 16, do verso 18 ao 19. Outro ponto, a apostasia é ruína. Abandonar o Deus vivo, Deus soberano, forte, todo-poderoso, é ruína. E ao longo do capítulo 3, capítulo 4, 6, 8, 10, ao longo do livro inteiro, em cada uma das histórias a gente pode fazer essa observação. Outro ponto, Deus é justo, capítulo 5, verso 11. E, por fim, Deus se ira, capítulo 9, verso 56. O Senhor Deus não deixa barato a corrupção do seu povo. Agora, vamos pensar numa grande questão, a grande pergunta do livro de Juízes. Será que Deus aprova homicídios? Logo no capítulo 3, a gente vê narrada a história de Eude, e no capítulo 4 e 5, a história de Débora. E ali são narradas mortes sangrentas. Fica para nós a grande questão: será que Deus aprova os homicídios? Você deve ler o texto bíblico com atenção. E aí você vai reparar que em Juízes, por exemplo, Juízes 3, verso 20 a 21, a Bíblia não aprova homicídios, Deus não está aprovando esses homicídios. Não há, literalmente, no texto bíblico, uma orientação e nem uma aprovação direta da atuação de Eude e da atuação de Débora e de Jael assassinando Sísera. Outro ponto que você tem em mente: levantar um juiz não é chancelar tudo que o juiz faz. Deus, ele levanta essa liderança para guiar o povo de volta a uma fidelidade à aliança, aos mandamentos, à obediência. Ele não levanta esses juízes com a ordenança expressa de que eles assassinassem as pessoas. Não. E assim, tudo que o juiz faz não é chancelado pelo Senhor. Então é claro que os desvios de caráter que aparecem em cada um desses juízes, como a gente acabou de citar no caso de Sansão, eles não são chancelados pelo Senhor. Nós também não devemos confundir na narrativa bíblica, tanto no livro de Juízes
quanto em outras partes da Bíblia, não devemos confundir o relato com a aprovação. O fato de termos na Bíblia narrados certos fatos não significa que Deus esteja apresentando esses fatos como uma ordenança. A gente precisa distinguir aquilo que é mandamento de Deus e aquilo que é uma narrativa bíblica. E por fim, Deus é soberano e Ele é quem tem o direito à vida. Então, por mais que pareça assim surpreendente para nós toda a narrativa sangrenta que aparece no livro de Juízes, nós devemos ter em mente que o Senhor Deus é quem comanda a história e Ele é soberano sobre tudo isso. Então, o livro de Juízes mostra para nós um momento de alta corrupção do povo. O povo deu as costas ao Senhor repetidas vezes e o livro, ao final, repetirá para nós também o refrão. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Está lá em Juízes 21, capítulo 21, verso 25. E em meio a toda essa problemática do livro, ainda assim a gente pode fazer uma leitura cristológica do livro de Juízes, que vai mostrar para nós que cada um desses juízes, de alguma maneira, ilustram Cristo como o Salvador e Rei definitivo de seu povo. Aqueles líderes, aqueles juízes, não representavam a liderança final do povo de Israel, era uma liderança provisória, mas eles ensejavam a figura de Cristo como Salvador e Rei. E isso vai se repetir também nos livros subsequentes. Eis um esboço do livro de Juízes.